Começando o episódio número 4 do Multiverso da Comunicação. Agora sim, houve um erro técnico no início, eu acabei entrando no perfil errado e agora estou no meu perfil e eu vou começar aqui colocando o nome do nosso episódio, episódio número 4. Tocou a musiquinha dos Trapalhões. A comunicação cura, o episódio número 4. Hoje está imperdível, pessoas. A comunicação cura. Este é o nome do nosso episódio. Fixar comentário, ok, já está aqui. Já vou chamar o Dr. Darlan. Antes disso, só preciso anunciar o seguinte. Essa é a live Multiverso da Comunicação. Estamos no episódio número 4. Vocês viram aí o nome do episódio. Não está fixado, agora sim, fixado aí. Tá fixado? Não está fixado. Não estou conseguindo fixar. Mas o episódio chama-se A Comunicação Cura. E por que a comunicação cura? Porque nós vamos falar com um médico, e não qualquer médico. Nós vamos falar com o Dr. Darlan Lara, que é o meu médico. Acima de tudo, ele é o meu médico. E acima de tudo, para mim, é claro. É uma honra poder trazer ele aqui. Este médico que é... Faço questão de, antes de chamá-lo, fazer uma apresentação mais formal, digamos assim, né? Afinal estamos falando de um professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, ora bolas. Então ele é professor, é mestre em medicina, é médico clínico e ao mesmo tempo nefrologista, uma figura fantástica que tem uma comunicação maravilhosa. E aqui eu vou poupá-los de todas as qualificações que seriam... Aqui eu ficaria uma meia hora falando só sobre tudo que o Darlan é. E muito melhor do que isso é vocês falarem com ele e começarmos de uma vez. Então eu vou chamar o Dr. Darlan e vocês vão entender por que ele está aqui. Enquanto isso, chega o meu chimarrão. Está vindo, está vindo. Conexões de internet. Ainda não veio, e ainda não veio. Por enquanto temos apenas um círculo girando, mas daqui a pouco vem, vai dar tudo certo. Chama-se Wi-Fi no Brasil. É assim, pessoas. Quando o Darlan ainda não aparece, talvez ele saia e entre de novo, enfim. Quando ele vai ajeitando aí, eu vou falando um pouquinho sobre a ideia do multiverso da comunicação. Essa live é uma live que visa buscar modelos de comunicadores em diferentes áreas. Desde a primeira live, desde a live número 0, a live número 0, se for olhar ali no meu feed, ela foi apenas explicando para vocês o que seria o multiverso da comunicação. E a partir daí, a cada semana eu trouxe um profissional diferente. A primeira semana veio o Luiz Henrique, a segunda semana veio a Daya, que é minha querida amiga, psicóloga. Semana passada tivemos a Edmara e hoje o Darlan, se o Wi-Fi permitir. O Wi-Fi do Brasil, internet brasileira, ela é a manivela. E atenção, agora vai dar. Veremos o que vai acontecer. Temos um pouco de som, mas ainda não temos a imagem do meu querido amigo Darlan. Você me escuta? Escuto! Que Estamos bom. escutando. Se vocês não conhecem, o Dr. Darlan não é um fantasma, ele não é alguém do além, ele é vivo. Isso não é uma live mediúnica. Tá? O Darlan existe, é só o Wi-Fi dele que ainda não está acontecendo. Né, Darlan? Dá uma mensagem aí do além. Oi, tudo bem? O pessoal vai se assustar, né? A tela preta e você falando assim.
Não, o curioso é que outro dia o pessoal da universidade quis fazer uma live comigo e acontecia exatamente isso. Mesmo, é? Sabe, não sei, de repente é o meu celular, ou a minha antiguidade que não me permite um acesso tecnológico. Sabe quando que eu entrei ao vivo? Quando alguém ligou para o Ah, meu celular. Quem sabe você faz isso? Pede para ler, ligar para mim. mas aí não vai rolar, eu acho, porque eu preciso estar ligado no Instagram. Não, pede para Letícia me ligar. Ela não tá Mas por por aí? onde? Tá. Não, ela liga no meu celular. Eu atendo, desligo e eu entrei ao vivo da outra vez. Por incrível que pareça, eu não sei como que isso Ah, é? acontece. É, Mas então vamos fazer isso. Liga uma ligação normal, assim? é. Então tá. Tá todo mundo vendo aqui como é que a gente vai fazer, viu, Darlan? Meu Deus do céu. O mundo está te Eu acho que é o vendo, meu está te celular que tem ouvindo. um bloqueio. Mas tá divertido, as pessoas gostam dessa função. Vamos ver aqui, eu tenho aqui o telefone. Vamos ver, eu vou te ligar, tá? Provavelmente, Tá. vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tchan, 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 tchan. Ah, Tá chamando aí? Ok. Ele desligou. Vamos ver, né? É uma oi? mandinga. Olha! Olha! Olha, viu? Incrível! O celular da Lua tem uma Fez-se a mandinga para entrar. mágica, Entrou! viu? Mas olha O, só, o gente! que é a tecnologia? Viu só? Espetáculo isso! Vocês viram o que aconteceu, povo? Foi uma coisa maluca aqui que deu certo. Mas o homem, isso é o médico, entendeu? Ele tem a manha, ele descobre outros caminhos. Esse é o meu médico. E Viu? aí, É assim Darlan, que querido, como acontece. está? Tudo bom. Prazer te ver aqui. O prazer Aí, é o todo pessoal tá, meu. Hello, people, everybody. o pessoal tá dizendo que tu tinha razão, viu? Eu É, duvidei, viu? eu não acreditei, eu não acreditei, não acreditei Eu, que ia eu, resolver assim. bom, eu não saberia te dar essa resposta nunca, mas isso aconteceu outro dia que eu estava fazendo, o pessoal da universidade pediu para fazer uma live comigo, e aconteceu exatamente isso. Eu fiquei falando uma meia hora negro, Sim, e daí alguém me ligou do hospital, eu atendi a ligação, bum, fez-se a luz. que Bom, máximo. eis-me aqui. Bom, então tá, ótimo, maravilha. Querido amigo, ah, Pois bem, diga. essa live é uma busca incessante a cada episódio de trazermos um modelo novo de comunicador. Nosso objetivo aqui é sugar, tá? Eu estou aqui para sugar o que um comunicador tem na sua área de diferente e que faz com que as coisas deem certo no seu universo. Por isso, multiverso, é entrar no teu universo. Então, a primeira pergunta que eu faço é sempre uma pergunta de um jeito esquisito. Poderia ser feita de um jeito simples, mas eu faço questão de ser de um jeito esquisito. E a pergunta é a seguinte: se eu não tivesse nascido eu, se o Ronaldo não tivesse nascido o Ronaldo e tivesse nascido Darlan, o que eu teria passado na minha vida para eu me tornar o comunicador que o Darlan é hoje, dentro do consultório, dentro da sala de aula e na vida? Bom, você seria mais baixo e teria menos cabelo. Mas eu tô te alcançando, meu amigo. Tá bom. Bom, eu acho que para responder isso, eu tenho que falar um pouquinho do que me fez chegar aqui, né? Se você tivesse nascido Darlan, você teria estudado bastante, teria brincado muito, muito mesmo no interior, né? Brincado de perder a hora de voltar para casa, de tomar umas chineladas por causa disso, de não aparecer na hora do almoço,
de se sujar tanto a ponto de a única coisa de conseguir enxergar é o branco do olho. E ao mesmo tempo, você teria estudado bastante, né? Você teria saído da casa dos seus pais ainda menor de idade, precisando de uma autorização para poder viajar sozinho. Teria ido estudar a 750 quilômetros da casa da sua mãe. Teria feito faculdade numa cidade maravilhosa e numa cidade à beira-mar e pouco ido para a praia. E teria acumulado uma porção de experiências ao longo do processo formativo que iam te, depois de 30 anos de formado, acredite, eu já completei, chegado aqui. Né? Então, assim, os caminhos por onde andei me trouxeram aqui. Né? E o mais legal é você conseguir olhar e perceber que o bonito disso tudo foi o trajeto, foi o caminho. Né? E conseguir ir colhendo as coisas boas ao longo dele e não esperando, não. Em algum momento eu vou me sentir feliz, em algum momento eu vou sentar e descansar, em algum momento eu vou colher a recompensa. Que recompensa é essa? Né? Então, assim, você teria trilhado o caminho, então, se você, Darlan, fosse, para chegar aqui, encontrar um querido amigo que eu admiro tanto pela inteligência, pela articulação, pela capacidade de lidar com as coisas e de comunicar o que pensa. E eu vi esse querido amigo, teu ídolo, dizer que te admira. E Oh, o mais gostoso disso, Ronaldo, é a frase que você usou para me apresentar. O meu maior adjetivo, a minha maior qualificação do currículo que você ia ler era ser o seu médico. uhum. Então, assim, esse privilégio que eu acho que distingue. Uma coisa é você dizer assim, não, ele é o médico que eu consulto de vez em quando eu preciso. Agora, você me qualificar como seu médico é um adjetivo que é único. Né? Legal. E isso faz uma diferença enorme para você, mas para mim é muito maior. Né? Porque esse é o meu diploma de todo dia. Essa pertencimento, atender uma Legal. pessoa e ela querer voltar a consultar contigo. É você atender uma pessoa e daqui a um pouco você está atendendo o cônjuge, os filhos, os netos, os pais, os tios, os vizinhos, porque essa pessoa diz assim, não, você precisa de um médico? Vai lá. Então, Uhum. isso é algo que é muito único e é muito prazeroso, né? Uhum. E é Que legal quando lindo. você chega aqui e você traz junto contigo toda a tua história, todos os teus conhecimentos, mas também todo ser humano que habita o médico, o médico que se comunica de um jeito, por vezes, diferente de outros, né? Como você, professor, há professores e professores.
como o Ronaldo advogado, advogados e advogados, né? Então, assim, quando a tua característica pessoal distingue de algum modo aquilo que você tem para oferecer para as pessoas, né? Então, eu acho que isso é legal. O que eu posso te dizer é, se o Ronaldo Darlan fosse, ele seria um cara que está todo dia, por inteiro, em cada uma das ações que ele faz. Que legal, que lindo, lindo isso, lindo. Querido, deixa eu perguntar uma coisa então. Tu sempre, Pergunta. Você esse disse teu que ia me interesse. torturar, então pergunta. Ah, eu vou. Vai ser pior vai ser pior do que o Dr. Darlan em banca de trabalho de conclusão com os alunos de medicina lá, que eu sei que deve ser terrível, terrível. Então vamos torturar o Dr. Darlan hoje. Diga. Querido, olha só. Quando esse teu interesse pelas pessoas, porque a gente percebe isso em ti. Tem médicos que parece que, com todo respeito, tem linhas e estilos os mais variados, mas a gente percebe que em alguns, e é o teu caso, existe um interesse pela pessoa. Você se interessa em perguntar, em não só olhar para, enfim, procurar um diagnóstico puro e simples, observando, enfim, o problema que a pessoa te traz, mas você tem um interesse pela alma da pessoa, enfim, por aquilo pela história que ela está trazendo junto com aquela dor, né? E da onde surgiu isso? Da onde que tu acha que tu tem isso? Quer dizer, tu tem isso, né? Mas da onde veio isso? Ah, não sei. Ah, não sei. Essa é a pergunta que não quero calar. É a pergunta de $1 milhão ou mais. Sinceramente, eu não sei. Mas é verdade. Quando eu me relaciono profissional ou pessoalmente com qualquer pessoa, eu me interesso pelo ser que habita aquela pessoa, né? E eu acredito firmemente que a construção de uma relação médico-paciente, da mesma forma que a estruturação do raciocínio clínico e a construção do entendimento de o que aquela pessoa tem, como eu posso ajudá-la, por que que ela tem esses sintomas ou esses sinais e como eles se relacionam com outros sinais e sintomas. E por vezes é a história de vida dela, por vezes é a percepção emocional que ela tem do mundo que a cerca, que interfere diretamente no que ela sente com maior ou menor intensidade. Então, conseguir perceber o ser humano que está ali na minha frente é fundamental para eu exercitar aquilo que é, para mim, tudo da minha profissão, né? A medicina, para mim, é uma ciência inspirada na arte, ou uma arte baseada na ciência. Então, é muito. Eu acho que isso é muito bonito. Tem coisas que você conta para o teu médico que você não conta para ninguém. Uhum. Tem coisas que eu já ouvi no consultório que a pessoa fica. Aí ela diz assim, eu nunca contei isso para ninguém, né? Então, quando você me desafiou a fazer a live, e depois quando eu vi o post que você colocou assim, a comunicação cura, eu te diria, ela cura e ela mata. Nossa, Porque, nossa. porque a grande questão é, eu posso te oferecer algo muito bom,
mas eu posso te oferecer algo muito ruim. E comunicação não é o que eu te digo. Comunicação é o que você entende. Uhum. Dá, perfeito. Então você pode entender, esse cara não tá nem aí para o que eu tô falando. Você pode entender, ele tá pouco se lixando que eu tô com dor. Ele não tá interessado na minha angústia. Ele não tá preocupado com o que eu sinto em relação a isso ou aquilo. Como que você vai dizer, por exemplo, para uma mãe na casa dos 50 anos que tem um filho dependente químico, que às vezes está um pouco melhor, outras vezes está um pouco pior, ele tem 2 filhos com 2 ex-namoradas, que ela que paga a pensão por decisão judicial, ela trabalha manhã, tarde e noite, ela tem outros filhos. Como é que você vai dizer para ela, não, você tem que fazer academia, você tem que fazer terapia, não tem que pegar para você problema que não te pertence. Você não pode pegar para você os problemas do teu filho. Como que você vai dizer isso para alguém? É, Entendeu? perfeito. Então, então acho que passa por aí, Ronaldo. É muito difícil, é muito difícil você dizer para a pessoa coisas que ela não quer ouvir, sem magoá-la e sem espantar ela também. Uhum. E o curioso é que quando você constrói essa relação, né, uma relação de verdade, que você olha no olho, que você escuta, que você entende, não pega para você o problema que te trazem, mas Uhum. oferece para a pessoa opções de visão diferentes. Você não impõe nada para a pessoa. Ah, você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Pense nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto. Propõe um Uhum. desafio. Né? É o filho que. O cara que está chegando nos 30 anos e que não tem uma relação. Ele convive com o pai, mas ele não tem nenhuma afetividade com esse pai. Aí você pergunta, não, mas você ama o seu pai? Amo. Você faria qualquer coisa por ele? Faria. Mas por que você não dá um abraço nele? Ah, porque o meu pai é muito seco, assim, ele é o jeito dele. E é o teu jeito? Ah, não, eu ia adorar. Então, quando você chegar em casa hoje, chega, abraça ele e não fala nada. Se ele achar estranho, você diz assim, é que eu tava com vontade de te dar um abraço. Se ele não achar estranho, depois de uns 15 minutos que ele vai te apertar pra caramba, você olha para ele e pergunta assim, e diz para ele, como eu queria esse abraço. E ouve o que ele vai te dizer. E aí vem, né? Aí quando ele retorna no outro encontro comigo, ele conta. Ah, nem te conto o que aconteceu. Olha Mudou só. tanta coisa. Então, assim, aí, será que isso não vai ajudar ele na dor de cabeça? Uhum. Será que não vai diminuir a ansiedade? Será que não vai ter menos enxaqueca? Será que não vai controlar melhor a pressão? Será que ele não vai se Uhum. preocupar em fazer uma dieta mais saudável e controlar melhor triglicerídeo, glicose e tudo mais? Então, eu acho que Que legal. é Que isso. legal. Que coisa. Eu estou aqui hoje com um médico e a tua fala é idêntica a de um terapeuta familiar que foi da primeira live, foi a do Luiz Henrique.
E como é bonito de ver um médico que tem essa percepção, né? É uma coisa assim iluminada poder ouvir isso, porque é algo, e eu assim falo como alguém que trabalhou como hipnoterapeuta também e pude sentir isso, a, a quantidade, é bem o que você falou, as palavras elas podem curar e podem matar, né? E nesse caso, o que você fez por essa pessoa, que você conseguiu convencer ela a abraçar o pai, a pedir um abraço para o pai e ser filho naquele momento, isso Não é pedir, vai lá e dá o abraço. dá o abraço, Provoca a situação. lindo, é isso, vai lá e dá o abraço. Nossa, isso é algo, realmente é algo fantástico E ao mesmo tempo, Ronaldo, olha só. Pensa assim, ó, você vai no meu consultório, me traz um exame aleatório que Uhum, você foi para Porto Alegre, fez o exame e me trouxe ali. Eu abro o exame, olho para você e digo assim: não, você está com câncer no estômago, tá? Vai procurar um especialista. O que eu fiz contigo? sim, é, Então, assim, por isso que eu te digo, a comunicação mata também. Mata. é, Porque você vai sair emocionalmente morto do meu consultório, mesmo que você vá a 20 especialistas. ah, Mesmo que o outro médico que te atenda diga, não, é algo muito inicial, vai fazer uma cirurgia, vai estar curado. Não, você ficou com a primeira impressão daquilo que eu não disse. Que perfeito, eu te falei que você tinha um câncer. Mas você ficou. O que você interpretou disso? Eu vou morrer. é, perfeito, nossa, Minha vida acabou. perfeito, Então, assim, passa por aí. E o curioso é que isso vale para tudo, Ronaldo, não é só no consultório. Né? Esse conceito de que. Deixa eu parar de pôr a mão na frente aqui, né? Parece gringo. é. Esse conceito de que se a gente colocar afeto em tudo que faz, tudo fica mais doce e mais leve. Eu não vou mudar a realidade concreta do que está acontecendo, mas eu vou, com certeza, vivenciar aquilo de um jeito mais real. E Uhum. ao vivenciar, eu vou processar, eu vou aprender, eu vou sarar mais cedo daquele problema. Eu vou resolvê-lo, eu vou equacioná-lo na minha vida mais rapidamente. Então isso acho que as coisas Olha passam bem só. por aí. Tem uma outra pergunta para te fazer, mas antes dela, deixa eu só ver o pessoal está mandando coraçãozinho aqui, continua mandando coraçõezinhos, os coraçõezinhos trazem mais gente para nossa live. Aliás, eu já aproveitar, porque tu sabe que eu estou bem blogueirinho agora, né? Estou Ah, fazendo live sim. todo dia, então eu estou pegando prática no negócio e eu E já às sei como 7 da fazer as manhã, né? pessoas 7 da manhã, Às 7 da todos os manhã. dias, Quando eu já café tô com no hospital, oratório. você tá aí na labuta. Tô na labuta, 7 às 8 todos os dias, segunda a sexta, sábado e domingo eu descanso um pouquinho. Então assim, ó, tá vendo aqui o Darlan, povo, tu vai apertar nesse aviãozinho aqui, e esse aviãozinho, através dele, tu vai enviar para todos os teus amigos e trazer mais gente para essa live, que essa live tá espetacular. O Dr. Darlan aí tá dando aula pra gente, tá ensinando um monte de coisa. Deixa eu aproveitar só, algumas pessoas colocaram umas coisas muito legais aqui, a Carla, uma relação entre patologia e construção do ser humano, que lindo, doutor. O pessoal está te amando aqui, não tem como. Dois queridos, a Naira Angélica, nossa querida amiga, Beijo, Nair. Naira Angélica. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Várias pessoas conhecidas. A Carla está apaixonada por ti. Darlan já é casado, viu? Eu tô brincando, Carla. Apaixonada no sentido, né, de profissional. A Todos Juliana. entendemos. Se todos os profissionais conseguissem agir com tamanha empatia, parabéns, doutor Dalan. Afirmo-te minha admiração. Ah, tá lindo, tá todo mundo te amando. Vamos fazer uma pergunta polêmica, então. Parar, esse pessoal tá te amando muito. Vamos fazer uma pergunta polêmica, então. Já que tu falaste tudo isso, e pessoas, eu chamo o Darlan de tu, eu falo pelo primeiro nome porque eu já conheço ele há tanto tempo e nós somos amigos, então o doutor fica pro consultório.
tá? Eu vou Não, abrir senão eu mão vou te do chamar de doutor aqui de Dr. vez em quando. Ronaldo. Ah, sim, tá bom. Ah, é advogado, doutor causídico. Muito bem. Então, querido, ah, sobre essa percepção de que as palavras podem matar, e aí o tempo que a gente vive de pandemia, né? Uhum. Eu estava vendo essa semana, e hoje mesmo na minha live eu fiz um aquecimento da live de hoje. Sempre no dia da live eu faço no Café com Oratório um aquecimento. Hoje eu falei sobre palavras também, o veneno das palavras. E, e aí, eu até comentei lá, até vou trazer aqui, essa semana foram na TV, né, se comemorou, que horror, não se comemorou, mas parece até, a ânsia por números é tão grande que às vezes parece até comemoração, né? Mas foram 50 mil mortos, é triste. 1 milhão de casos de Covid-19. Mas quase ninguém fala sobre os 520 mil que se recuperaram. Mais de 500 mil se recuperaram dessa doença. Entretanto, o noticiário ele geralmente traz a parte negativa como grande destaque. Claro, é notícia, tudo bem, se compreende. Mas qual é o impacto disso para o ser humano que está vendo o noticiário, às vezes antes de dormir, sabe? Recebendo esse monte de tragédia. É para eu tentar te explicar isso? Não sei o que tu acha. Tá bom. Te vira. Eu acho que tem vários aspectos. Uhum. Eu ouvi outro dia um comunicador, o Nizam Guanais, falando Uhum. algo um pouco sobre isso. Ele estava num programa de entrevista com 4 jornalistas e ele disse assim: acho que vocês devem continuar informando tudo o que está acontecendo. Mas vocês poderiam também, no mesmo programa, mostrar ideias construtivas, formas de enfrentar o isolamento social, formas de conviver de um jeito diferente, o que está sendo de experiência positiva aqui e ali e tudo mais. Então, eu acho que passa muito por isso. Ronaldo, se eu não gosto de ti, eu preciso te desconstruir o tempo todo. Uhum. Eu não consigo discutir filosofia contigo. Eu não consigo técnica e cientificamente argumentar contigo em determinados assuntos. Eu posso Uhum. conversar e muito mais aprender com o que você tem para me falar, mas eu tenho que querer te ouvir. Ou eu posso Uhum. simplesmente partir do princípio que tudo que vem de você é ruim. Então eu preciso te destruir. Eu preciso te desconstruir para os outros, porque eu não faço isso para você, porque eu não tenho argumento para fazer. Tá? Então, tem esse aspecto. Segundo, tem a questão do ser humano. O ser humano, ele tem agido, tem todo um discurso de empatia, de solidariedade, de um monte de coisa. De um monte de sentimentos bons que são fundamentais para que a nossa sociedade exista e se construa. Ao mesmo tempo, há um conflito muito grande entre alguns desses interesses. Tá? Não, nós não vivemos aqui um isolamento social muito estrito. Mas vamos imaginar, isso aconteceu em algumas cidades do Brasil. Eu, eu tenho. A pandemia não me afetou bastante. Eu estou trabalhando muito mais do que antes, né? Então, a Sim. minha rotina pouco ou nada mudou. Eu Sim. continuo acordando às 6 da manhã, eu continuo indo para o hospital. Então, mas pensa o seguinte: é muito bonito eu ir para a rede social e dizer assim, fique em casa.
Vamos imaginar que eu não fosse médico, que eu fosse um advogado, que eu fosse qualquer outra coisa. Fique em casa. Eu posso ficar na minha casa. Eu não, depois de 30 anos de formado, eu não preciso mais trabalhar de dia para jantar à noite, né? Ah, não, só os trabalhadores essenciais vão para a rua. Beleza. Quem são eles? Ah, o pessoal da saúde? Sim. O pessoal que limpa a rua, que recolhe o lixo? O pessoal do mercado? O pessoal da padaria? O Uhum. pessoal da teleentrega? Então, não é pouca gente. É muita gente. E quando eu pura e simplesmente digo, fique em casa, não faça nada, fique em casa. Eu estou dizendo que eu posso ficar em casa, porque eu sou um privilegiado que pode ficar em casa. Agora, você, Zé Mané, que tem que ir lá repor, não vou citar um exemplo específico, porque eu não Uhum. quero desqualificar, muito pelo contrário. Tá? Eu estou Uhum. valorizando Sim. quem está lá na linha de frente em todos os contextos. Tá? Uhum. Mas assim, quem é que está valorizando a, a, a funcionária do supermercado que está limpando 3 vezes mais do que antes? Uhum. Entendeu? E essa pessoa mora na periferia e por vezes depende de transporte público, e aí é muito bonito. Teve cidade que voltaram às atividades, mas não tinha transporte público. Como é que essa pessoa está Uhum. se virando? É. Né? Então, Uhum. assim, e voltando lá para o enunciado da tua pergunta, né? A gente vê no jornal um monte de coisa. Eu posso falar o que você está fazendo de certo ou de errado. Eu posso noticiar as mortes, mas eu não preciso necessariamente gastar 25 minutos falando isso num jornal de 1 hora. Uhum. Né? E algumas coisas, eu não estou dizendo que a política como um todo no Brasil está adequada, tá? Eu acho Uhum. que nós temos diferentes abordagens à pandemia. Tem gente que tem tentado ser um pouco mais técnico, um pouco mais respeitoso com as pessoas e com os serviços. A gente tem tido alguns bons exemplos de gestores públicos e a gente tem tido péssimos exemplos de gestores públicos. Né? Não é porque está roubando agora na pandemia. Qualquer pessoa que se locupleta do dinheiro público deveria, antes de qualquer assim, rito sumário, tira todo o dinheiro e depois vai para julgamento. Né? E não. Então, assim, roubar o erário público é muito feio. Usar a doença como palanque é péssimo. Desqualificar o significado da morte de alguém também é. Uhum. Então, assim, eu, com a minha ambição política, preciso desqualificar o Ronaldo. O Ronaldo também tem seus planos políticos, então ele desconstrói o que eu faço. Uhum. E aí, nesse embate, nós temos toda a população exposta apenas ao ego dos nossos queridos gestores. E a gente tem que ressaltar que alguns desses gestores, em alguns pontos desse país, têm tido uma conduta muito correta. Uhum. Têm realmente tentado se preocupar com a população. Então, só que a gente não vê os bons exemplos no jornal. A gente só vê as coisas ruins. Yeah. E isso é muito ruim.
o meu espírito, o meu emocional melhorou muito quando eu parei de ver televisão. Uhum. Tá? Eu É. tenho visto o jornal alguns momentos, selecionei qual jornal vou assistir, né? Neste momento, não importa se eu ah, votei ou não, apoio ou não, gosto ou não do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito. Neste momento, a mim, cidadão, compete oferecer o que eu tenho de melhor para mitigar a situação como um todo. E aí entra uma coisa que eu carrego como um conceito para mim, né? Eu acho fundamental que haja uma profunda congruência entre o que eu falo e o que eu faço. Uhum. Então, toda vez que tem incongruência, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, Uhum. sabe? E por vezes eu posso ter até uma mensagem absolutamente correta no que eu quero dizer, mas eu não sei dizê-la nem me portar de modo minimamente respeitoso a um contexto. Aí você não gosta de mim, você pinça aquela frase e não necessariamente o contexto. Isso vale para tudo. Posta Uhum. qualquer coisa na mídia social hoje. Ah, vai É. ter uma porção de gente que vai botar palminha, coraçãozinho, e vai Uhum. ter um ou outro que vai, sabe? E aí a Uhum. pandemia trouxe isso pra gente. Tá todo mundo ah, com o emocional à flor da pele. A nossa vida mudou. Se alguém chegasse para mim hoje e dissesse assim, olha, vai ser uma catástrofe, mas no dia 1º de novembro tudo voltou ao normal. Eu, poxa vida, ainda faltam 4 meses. São só 4 meses. Uhum. Dia 1º de novembro, normal. Isso não existe. Quando vai ser o normal? É. O que, que é o normal? O que, que é o novo normal? E por aí vai. Uhum. Então, sem contar que mudou muito os contextos sociais. Uhum. Imagina os avós que não podem conviver com os netos. Como que eles estão se sentindo? É. Como é que está o seu controle clínico? Como que está o seu emocional? Né? Se a gente sofre de não poder ter um convívio mais próximo das pessoas que nos são caras, mas eles são jovens, a gente poderia... Aí o que, que acaba acontecendo? Eu acabo começando a assumir atitudes quase que inconsequentes. E a gente tem visto isso, né? É junção. Não, eu não faço divulgação, eu não publico quase nada no Facebook, mas eu junto 30 pessoas para fazer um churrasco. Uhum. Aí depois da segunda ou terceira dose de álcool, quem é que continua de máscara bebendo? Uhum. É. Então, assim, Exato. o que, que é normal? Né? A pandemia nos fez refletir sobre a humanidade, sobre a urbanidade, sobre a Uhum. solidariedade, sobre a empatia, Uhum. sobre a equidade. Né? Porque eu não posso tratar todo mundo igual. Eu tenho que tratar todo mundo de modo equânime, Uhum. É. proporcional à cultura, à história e à capacidade de entender de cada um e as necessidades de cada um. Uhum. Então, assim, aí tem gente que na função pública se aproveita da situação, em algumas.
alguns exemplos que a gente tem visto aí no jornal? É. Mas, ao mesmo tempo, tem a história dos benefícios que as pessoas se inscrevem para receber. Então, é a mesma coisa, é a história. Eu furo a fila, né? Ah, tá faltando tal coisa, mas eu tenho um jeito de conseguir, então eu vou lá, eu consigo no fornecedor do mercado e eu compro um estoque grande que aí vai ter menos ainda no mercado, Hum. né? E Ah, aí é. então assim, tem um ditado muito antigo que diz que ética é o que eu faço quando eu tenho certeza que ninguém está vendo, Uhum, né? uhum. E agora eu estou assustado. Eu nunca te vi tão calado por tanto tempo. Mas é que eu tô tendo aula aqui hoje, eu tô como aluno aqui, eu tô adorando, tô amando. Aliás, as 30, quase 40 pessoas que estão aqui também estão amando. Temos uma turma aqui de sala de aula, perfeito aqui. Aliás, deixa eu aproveitar, já que faltam 14 minutos para o Instagram explodir nossa live, ele explode com 1 hora de live. E eu vi que teve uma aluna tua aqui que passou aqui, ó, a Ágata. Professor Darlan é uma inspiração, é muito acolhedor tê-lo como mestre e exemplo de profissional. E deve ter outros alunos teus aí, e é o máximo a gente ver alunos quando a gente faz alguma coisa dessas. E você falou em algo que para mim é a chave de tudo. É a chave da minha confiança em ti, que você colocou no início da live e quando eu disse o Darlan é meu médico, é a chave da confiança, que é essa congruência. A gente confia em alguém que é congruente entre as palavras e os atos. E quando um paciente confia no seu médico é porque ele sente isso. E da mesma forma eu vejo na minha. Eu, apesar de ter uma formação como advogado, eu fui muito mais professor do que advogado. Hoje eu nem advogo mais e continuo sendo professor, que é a minha paixão, assim. E como professor é a mesma coisa, você é respeitado e os alunos confiam e te veem como mestre quando você é congruente nas suas palavras, com aquilo que você ensina, com aquilo que você acredita e aquilo que você faz. E quando você é congruente, você tem a licença para errar. Você pode errar, porque você pode simplesmente dizer e assumir que você estava errado. Dizer, olha, eu errei. Eu imagino que ao longo dos 30 anos, tu já deve ter errado algum diagnóstico alguma vez, tu já deve ter errado enquanto professor, em alguma situação em que você, enfim, corrigiu uma nota errado e achou que era isso e não era. Você conseguir voltar, dar um passo atrás, eu penso que é um dos passos dessa. É uma dos privilégios da congruência. Você poder olhar para a vida te dando um feedback e você encarar o seu erro como um feedback, conseguir consertar e ainda assim fazer algo de bom. Como é que você vê isso, especialmente como não só como médico, mas como professor? Eu acho que você sintetizou bem. Eu, eu me tornei professor quando eu já tinha 25 anos de formado, um pouco menos que isso. Era um sonho, eu vim me construindo, mesmo morando aqui em Carazinho, no interior, né? Eu fui buscar, então eu fiz mestrado muito antes de me tornar professor e eu morava aqui, trabalhava aqui e trabalho aqui, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que são bem curiosas. Eu ensino, Ronaldo, muito mais pelo meu exemplo do que pelo meu discurso. Uhum. Eu posso exemplificar uma linha de raciocínio, eu posso pegar uma queixa de um paciente e fazer um exercício teórico das possibilidades daquilo, né? Mas quando eu estou na frente de um paciente com os alunos, eu posso
conduzir uma situação de modo a mostrar para eles como que é, sem precisar dizer você faz assim, você faz assado, você faz assado. O ano passado, nós tivemos a formatura da primeira turma na Universidade Federal. Tem um aluno que ele entrou com a primeira turma, aí por problemas familiares tal, ele no final do segundo ano ele precisou trancar a faculdade e parar o curso, que era o sonho dele. Né? Houve um problema sério na família e tal, e ele foi embora para Porto Alegre. E o guri é bom, né? O guri entrou na Católica em Porto Alegre, na fundação. E aí, no dia da formatura, ele veio porque era a turma original dele aqui em Passo Fundo. Quando ele me viu, ele, professor, me deu aquele abraço, aquela coisa que não tem preço e que a pandemia me tirou. Hoje à tarde eu ouvi de uma paciente de bastante tempo, né? Ela ficou me olhando estranha, ela disse, como é estranho, doutor, entrar aqui e não ganhar o teu abraço. Tá, mas eu ganhei esse abraço gostoso desse aluno. E ele disse, professor, eu lembro de ti todo dia. Outro dia, no ambulatório, assim, assado, uma paciente que vinha muito frequentemente, sempre com umas queixas muito vagas, eu comecei a conversar com ela e olhava para ela e me colocava por inteiro. Eu e a minha colega, a gente estava em dois atendendo. Ela, num determinado momento, parou, olhou para a gente e disse assim, eu posso contar uma coisa para vocês? E ela contou para a gente que tinha sido abusada na infância pelo próprio pai. Aceitou terapia, conseguiu conversar isso com a mãe e tal. E eu só consegui aquilo, professor, porque eu lembro do senhor mostrando o caminho para a gente. Então, assim, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, o que eu vejo é uma geração absolutamente ansiosa, completamente imediatista, que acha que se não tirar 10 em tudo e não tiver 20 estrelas num currículo de 3 estrelas no máximo, né? Gente que reclama que tem muita aula, que tem muito isso, muito aquilo, aí você pergunta, em quantas ligas acadêmicas você está? Aí eu estou em 4. E quantos estágios extracurriculares você faz? Eu faço 3. E em quantas pesquisas você está? Eu estou em 5. E aí são as aulas que são excessivas. Então, assim, eu tenho um imediatismo, eu tenho que abraçar o mundo, porque todo mundo está abraçando o mundo, e eu vou ficar para trás. Então, assim, essa necessidade de ser único e, ao mesmo tempo, ser muito igual a todo mundo. Essa dificuldade de respeitar o outro. Eu assumo o discurso, né? Eu sou antirracista, eu sou feminista, eu não sou misógino. Tudo bem, é ótimo quando isso vem de dentro. Mas isso é um processo de construção. Né? Eu não sou racista. Quantos funcionários o senhor tem? Eu tenho 100 funcionários. Quantos são negros? Nenhum. Quantos são do grupo LGBT? Nenhum. Entendeu? Então, assim, a congruência entre discurso e prática. É muito difícil você despertar nessa geração um pessoal que tem o mundo na mão, né? Aquilo que eu estava te falando, que eu entrei aqui como uma faixa preta, né? Eu, sinceramente, até hoje não sei se é um problema do meu celular. Você já tinha vivido isso com outros?
Não, já tinha. Agora eu vou começar a dizer isso para as pessoas que quando não der, já aconteceu de vir a tela preta. Agora eu já acho que tu deu o Agora você diagnóstico aí descobriu. Mas assim, ah, esse pessoal, eles conseguem digitar com os polegares, aham, é, sabe? Essa habilidade eu não tenho. é. Sabe que eu estou Ah, começando a desenvolver ela agora. Depois de um tempo para cá, eu tô conseguindo. Agora eu estou começando a entender a gurizada. Mas eles já faziam isso quando eu estava é na que você é um universidade. gurizinho, né? É que você é um gurizinho. Ah, é só cutis. Tá bom. Mas assim, ó, então, como que a gente ensina diagnóstico, né? Eu coordeno a disciplina que tenta ensinar como que você conversa com os pacientes e como que você constrói a história clínica. Eu, sinceramente, acho que de algum modo está sendo efetivo, porque eu tenho muito orgulho dos meus alunos quando eles estão chegando lá no final. Eu acho que eu tenho conseguido compartilhar com eles um pouco do que eu penso. Eu acho que tenho deixado um pouquinho de mim neles. Eu acho que isso é legal. Que Vai ter legal. gente que vai lembrar de mim, vai ter gente que vai me esquecer, mas eu já tô grandinho o suficiente para saber que isso não é um problema não. Uhum, Então assim, a gente vive hoje, Ronaldo, num mundo em que o grande desafio é a saúde mental, uhum, né? Ensinar técnica, ensinar roteiro, ensinar algoritmo de diagnóstico, né? Se tem uhum. isso, você pensa naquilo. Se não tem, você pensa naquilo outro. Isso, essa geração aí não precisa de aula assim. Eles pegam as coisas prontas, só Sim. que ao mesmo tempo eles se sobrecarregam de atividades e eles não vão para a sala de aula para tirar a dúvida do que eles não entenderam naqueles algoritmos e nos resumos. Uhum, sim. Né? Ao mesmo tempo que eles não querem aquele monte de aula expositivo dialogada, aí se você não dá aula expositiva dialogada, eles reclamam. É, Né? tem isso. O que é metodologia ativa para Uhum, eles? é. É eu jogar as coisas todas espalhadas e eles brincarem de Lego e É. separarem, tá? Aí eu faço isso, eles, ah não, mas o senhor não tem um resumo? Ou então eu vou Uhum, lá para discutir uma coisa, ah, o senhor pode mandar os slides? uhum, Entendeu? Então, tem essa dicotomia. Aí eu estou sobrecarregado, é muita coisa para estudar. Mas eu tenho todas as ligas, eu tenho todos os meus estágios extracurriculares e, e isso eu digo para eles na primeira aula. Estudem, estudem. Mas vivam, vivam. Vão para a academia, façam uma atividade regular, tenham um hobby, saiam, encontrem os amigos, se divirtam. Bebam um pouquinho com moderação, com juízo. Se quiserem usar o corpinho, usem os próprios corpinhos. uhum. Alguns fazem só isso, só escutam essa parte da aula. Tudo bem. Então, assim, é muito curioso, porque essa geração nos cobra uma atitude diferente, e aí quando você age diferente com eles, Explodirá em um eles não minuto. gostam. Só para tu saber, vai explodir em menos de um minuto. Mas Então termina o teu tá. raciocínio. Não, Em era 10 exatamente segundos. isso. Nós acho que a gente nunca vai estar pronto para a geração que está vindo. Perfeito. Mas a Mas questão é, se eu posso dizer uma coisa para ficar de diga, recado assim, é diga. assim, coloca amor em tudo que você faz. Resolve. Perfeito, perfeito. E serás memorável por isso. Querido, foi um prazer, um privilégio, uma honra. Já quero
pensar na próxima, faremos uma outra, porque foi excelente, o pessoal amou, e eu também. Brigadão, Estou sempre à até a disposição. próxima. Até. Tchau, gente.